Então não tem essa história de Bolsonaro envolvido com milícia, com grupo de extermínio de morte. Eu desafio, Graciliano, pega aí 100 anos para trás de investigação das polícias federal, polícia civil, qualquer polícia no mundo, aonde tem uma vinculação de Bolsonaro com milícia em qualquer lugar do mundo. Não tem. Eu sempre defendi policial na minha vida, vou defender enquanto eu vivo for policial. Todos nós aqui temos que ser gratos aos policiais porque aceitam trabalhar nas condições que trabalham no Brasil inteiro para ganhar um salário incompatível com a responsabilidade do trabalho deles. Então, vou sempre defender. O que aconteceu nesse caso específico? O Queiroz, lá em 2002 ou 2003, se não me engano, conhecia o Adriano, então tenente Adriano ainda, de trabalhar dentro de batalhões da Polícia Militar, de fazer o policiamento ostensivo. Eu conheci o Adriano dentro do Batalhão de Operações Especiais, o BOP, no Rio de Janeiro. Logo na sequência, Graciliano, se vocês puxarem aí, ele foi acusado de ter assassinado um flanelinha, lembra? Numa comunidade lá no Rio. Depois, ele ficou preso por causa disso. E eu conhecia a história dele, que não foi só ele preso, foi ele e as duas patamas que trabalhavam com ele. Se não me engano, eram 10 ou 11 policiais militares junto com eles presos. E eu, como conhecia a história, sabia que eles estavam sendo injustiçados, eu, para marcar a posição, em homenagem ao grande policial que ele sempre foi, eu dei uma medalha de Tiradentes para ele dentro do presídio, dentro do BEP, Batalhão Especial Prisional, lá em Benfica. O senhor levou seu pai, né? E como é que eu conheci a mãe? O senhor levou seu pai, isso aí? Não, nessa não. Eu fui sozinho entregar para ele dentro lá. E para simbolizar o meu apoio, a minha solidariedade a ele e toda a equipe dele. Tanto é que logo depois foram todos inocentados, porque realmente houve uma troca de tiro. Então, em função dessa situação. E nesse momento, Graciliano, o batalhão prisional no Rio estava sendo mudado de lugar. Eles estavam indo para o ponto zero lá em Benfica, onde ficavam presos do Comando Vermelho, traficantes. Eles chegaram no presídio, né, e para tomar água, comer no prato, tinha escrito CV embaixo do prato. A água que eles bebiam vinha do andar de cima onde estavam os traficantes. Então houve uma revolta ali e a mãe do Adriano e a esposa dele à época eram as líderes que estavam defendendo as famílias de policiais injustiçados, que sempre foi minha bandeira. Eu, nesse momento, trouxe elas para trabalhar comigo, porque tinham identificação com o meu tipo de trabalho, são pessoas honestas, trabalhadoras, e que eu não me arrependo de ter trazido. Agora, não tem nada a ver com o que virou o Adriano depois. Eu acho que, inclusive, foi essa prisão, Graciliano, que deu uma virada de chave no Adriano, que decepcionou ele até a alma, porque ele sempre foi um policial exemplar. Quando passa por uma situação como essa, que fica preso, ele deve, nunca me falou isso, tá? Mas ele deve ter pensado o quê? De matadores de aluguel. Vale a pena, não estou justificando, estou explicando a dinâmica de como é que foram as coisas que aconteceram. Ele deve ter pensado, vale a pena eu ficar me esforçando, colocar minha vida em risco para parar numa cadeia por uma situação de trabalho, de serviço, com um marginal armado atirando em mim? O senhor pode ser que tenha virado. Agora, quando ele vai para um outro lado, né, de buscar coisas erradas, eu não tinha mais o vínculo com ele, mas nem por isso eu queria desonrar a mãe e a ex-mulher dele, que separou da mulher também, porque trabalhavam direitinho no meu gabinete sem problema nenhum. Então não tem essa história de Bolsonaro envolvido com milícia, com grupo de extermínio de morte. Eu desafio, Graciliano, pega aí 100 anos para trás de investigação das polícias federal, polícia civil, qualquer polícia no mundo, aonde tem uma vinculação de Bolsonaro com milícia em qualquer lugar do mundo. Mas o senhor é contra a CPI das milícias, né? Na Assembleia, né? Olha só... O senhor acha que as milícias têm que ser extirpadas totalmente? Ou, como o senhor disse num discurso na Assembleia naquela época, elas podem cumprir um papel que a opinião pública não entende, às vezes? Em primeiro lugar, só para o nosso público aqui saber, quando eu me referi aqui àquele exemplo da corda, eu não falei de você, Fábio, tá? Você que é Obrigado, a sua mãe já deve estar aí. O que esse cara tá falando? Vai te enforcar. Não, era um exemplo hipotético do Fábio Van Garten que está aqui me acompanhando. Então, para esclarecer, jamais faria isso, tá, pessoal? Foi só um exercício de raciocínio aqui. Naquela época, mais uma vez, como eu sempre tive uma atuação de defesa dos policiais, eu estou falando de 2005, 2006, qualquer prédio que tinha 3 PMs e que não deixavam vender maconha na porta do seu prédio era considerado milícia. Então, no contexto que estava surgindo aquilo tudo, é que eu tinha uma determinada postura. Agora, é óbvio que hoje o miliciano é equivalente a um traficante de drogas. Mas o miliciano só chegou a ser equivalente ao traficante de drogas porque se condescendeu com ele no início do Gatunete, né, senador? Ô Vera, você nunca teve alguém que ao longo de 20 anos mudou o tipo de vida que fazia, deixou de fazer o certo para fazer o errado? Miliciano eu não posso ser envolvido, né, numa situação em que a pessoa era uma coisa, que eu tinha alguma proximidade com ele, respeitava o trabalho dele, a pessoa depois muda, eu tenho que ser responsabilizado por isso. Desculpa, isso aí é uma grande injustiça. Então, eu não defendo milícia, nunca defendi, né, que
haja um poder paralelo para ir extorquir trabalhador em comunidade carente. Se você pegar em votações onde tem áreas de milícia, não era mais votado. Nunca fomos, nenhum Bolsonaro foi mais votado em locais onde tem milícia. Agora, vê como é que é a votação do pessoal. Talvez porque a população entenda que o trabalho que era feito por esses parlamentares desse partido traria algum benefício para eles. Tudo bem, legítimo, não tem nada de errado nisso. Agora, não vou acusar, agora não vou acusar alguém do pessoal por ter votação maior numa comunidade onde tem uma milícia de ser envolvido com milícia, porque não tem lógica. Até porque uma parlamentar do PSOL foi assassinada. Não, eu estou falando do Marcelo Freixo, não estou falando da Marielle, não. Mas ela era uma parlamentar do PSOL. Ele tinha muita votação nessas áreas, talvez por causa do trabalho dele, as pessoas se identificavam. E é legítimo, é democrático, não tem nada demais. Vou voltar no tema das milícias, senador, porque fato é que lá em 2018, o ex-presidente Jair Bolsonaro chegou a dizer que a milícia era uma forma de a pessoa ficar livre de violência, que onde tinha milícia paga não tinha violência. Fato também que o senhor condecorou um miliciano. Na época não era miliciano, né? Enfim, o senhor disse que na época não sabia que fosse miliciano, mas fato é que ele foi condecorado. Qual é hoje o papel da milícia no Rio? O que é que o senhor faz, então? Porque agora há pouco o senhor disse, não defendo mais as milícias, enfim, não faz essa defesa. Mas o senhor faz o quê, então, e o seu grupo político para o enfrentamento das milícias no Rio de Janeiro? Olha, primeiro o governador Cláudio Castro no Rio de Janeiro, nos últimos 3 anos, se não me engano, foram mais de 1.000 milicianos presos ou mortos. Ele faz um combate constante às milícias, um aliado nosso. Que, ante todas as dificuldades, busca fazer um trabalho interessante. Mas você quer ver uma coisa, Rosiane? Vocês puxarem aí, a vez que o então ministro da Justiça, Flávio Dino, teve na Comissão de Segurança Pública no Senado, e que eu mostrei para ele a minha preocupação com o crescimento de milícias. Inclusive, eu falei assim, ministro, algo tem que ser feito porque agora existe a narcomilícia. Já tem o traficante se miscuindo com o miliciano, tem traficante deixando de vender droga, Vera, para começar a explorar o trabalhador na comunidade, é um troço descontrolado, muito perigodo. E aí ele foi fazer gracinha, né? De milícia você entende. Quer dizer, ele próprio, que tinha, sim, a obrigação, como chefe do Poder Executivo da segurança do Executivo Federal, de combater tráfico de drogas e tráfico de armas, e a venda de drogas é que sustenta, dá o poder financeiro para todas essas quadrilhas, ele que tinha a obrigação de fazer isso. Agora, em relação a isso, o que cabe a gente ao legislativo é fazer um endurecimento das leis. Não vejo um outro caminho a ser feito, que é o que cabe a nós nesse momento. E, mais uma vez, eu vejo um grande esforço do governador Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, de fazer o combate às milícias e às narcomilícias. Isso aí é um caminho muito perigoso e que, se não tiver envolvimento de todos, o seu pai Bolsonaro errou com essa declaração? Não entendi. A declaração de que onde tinha milícia, a população não sofria violência. Essa declaração do Bolsonaro? Isso. Não, eu não concordo com a declaração. Basílio. Senador, não sei se foi esse o contexto que ele falou também, né? Vou continuar nessa página de milícia, funcionários fantasmas, rachadinha, para dizer que no livro O Negócio do Jair, a história proibida do clã Bolsonaro, a jornalista Juliana Dalpiva diz que às vésperas de 2018, Bolsonaro e os seus aliados estavam se preparando, né, para lançar candidatura e que, abre aspas, o policial Fabrício Queiroz ficou encarregado de dar um jeito em algumas pessoas que, embora lotadas no gabinete, não davam expediente lá. Eram os funcionários fantasmas do gabinete de Flávio Bolsonaro, na época, Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. E cabia a Queiroz ajudar a administrar o grupo. A investigação mostrou que entre essas pessoas estaria a Luísa Souza, que admitiu em depoimento ao Ministério Público do Rio que era funcionária fantasma mesmo no seu gabinete, apresentou extratos bancários, e também a Daniele Mendonça de Nóbrega, que é a ex-mulher, ela depois virou ex-mulher do miliciano Adriano da Nóbrega. Como é que o senhor se defendeu até aqui ou pretende elaborar novas teses para comprovar que... Mentira de alguém que quer vender livro, né? Que não havia funcionários fantasmas no seu gabinete. Porque aqui a gente tem o caso de uma pessoa que admitiu em depoimento ao Ministério Público do Rio. Depoimento. Ela fala no livro dela que a pessoa disse que respondeu que jamais eu pedi dinheiro para ela. Ela bota no livro que essa pessoa disse que eu jamais condicionei ela a ser empregada para me devolver dinheiro. Isso ela bota no papel. Aí o livro esquece de falar, né, que eu não tive responsabilidade nenhuma, se é que isso aconteceu. Eu lamento que ela queira aí a todo custo vender o livro dela, né, que seja bem sucedida, mas está totalmente furada essa informação dela. O senador, em relação... Claro que trabalhavam. Claro que trabalhavam. O que a mãe do Adriano fazia no seu gabinete? Mesmo assim, falei aqui no início, Graciliano, tanto a mãe quanto a ex-mulher tinham esse trabalho junto a famílias de policiais. Eu fiz comissões especiais na Assembleia, eu presidi... Mas não ia para o gabinete e ficava na rua? Não trabalhava, ia no gabinete algumas vezes, trabalhava na rua algumas vezes, trabalhava nos batalhões algumas vezes, fazia reuniões para mim com familiares algumas vezes, um trabalho de assessoria.
dia. Eu na Assembleia, quando era deputado, eu criei uma comissão especial para a reintegração de policiais expulsos injustamente. Foram quase 20 policiais militares que com esse trabalho, e junto com a ajuda delas, eu consegui reintegrar, porque eram os mais absurdos. O policial era excluído porque tinha um homônimo dele que era acusado de um crime. Naquela época, né, vamos dar uma resposta para a sociedade, vamos expulsar o PM, né, vamos descartar o PM e depois ele corre atrás dos direitos dele. Então, nesse cenário que eles trabalhavam comigo, de defesa de policiais. Em relação à eleição